sistema ele serve de apoio a certo tipo de energia de uma frequência muito mais elevada. Mas a ideia é a mesma. E aí, nesse sistema, nós vamos falar agora de um modelo de níveis de energia por onde essas dimensões acontecem, que a colega perguntou ainda agora há pouco, que a gente vai falar. Lá estão as dimensões que você perguntava mais cedo. Elas existem desde a primeira até a 12ª, é o que a gente está dando conta de caminhar nessa jornada de compreensão. Mas existem muito mais. E num futuro muito perto, nós vamos estar para além dessas dimensões. Por hora, aqui onde nós estamos, nessa dimensão da superfície, está a 3ª dimensão. Abaixo daqui, para o centro da Terra, há ainda uma primeira dimensão e uma segunda dimensão. Nós falamos que aquela dimensão onde está a parte mais quente da Terra, mais derretida da Terra, né, seria a primeira dimensão. Essa dimensão onde os cristais já estão mais densos, mais densificados, está a segunda dimensão. E aqui, onde nós estamos, nessa dimensão onde a matéria humana e os seres humanos existem, é a 3ª dimensão. Acima de nós há uma 4ª dimensão, que é uma dimensão um pouco mais sutil do que a nossa, mas ainda é uma dimensão densa e ainda é uma dimensão que nos mantém nesses reinos da limitação. Bem, aí para cima a gente começa a entrar nas dimensões mais elevadas, que é chamado âmbito da criação intermédia. E entre eles, a primeira dimensão que a gente encontra é a 5ª dimensão. Essa dimensão é chamada dimensão do amor. E é para ela, é para essa dimensão que o planeta Terra está indo. Já está com uma grande parte dele, do planeta, dentro dessa 5ª dimensão. Agora escuta o que eu vou dizer. Os humanos que estão dentro do planeta Terra, muitos deles já estão vivendo essa experiência de 5ª dimensão. Já vive assim, lá e cá, quase como com 2 moradas. Por que esse processo está se dando? Era para ter ido todo mundo junto, mas como tem muita gente que não está dando conta de ir, esse processo está se dando aos poucos. E muitos dos seres humanos que estão aqui, infelizmente, não vão chegar até lá. Não dão conta de chegar porque não abriu para o discernimento, não compreendeu o processo, não conseguiu se elevar, está cada vez mais denso, sofrendo, depressivo, entristecido, sofrido, sem acessar essas luzes, se fechando em concha, atraindo cada vez mais escuridão para cima de si. E é por daí porque a reviravolta e as separações. Você se lembra do joio e do trigo? Não tem uma fala assim? De que havia um momento em que haveria a separação do joio e do trigo? Pois muito bem, o joio e o trigo estão sendo separados agora. E está quase na sua fase final de separação. Entendeu? Quase. Há um novo firmamento da terra sendo construído. E os seres mais evoluídos aí, que têm possibilidade de acessar mais, já estão acessando esse processo. Mas não é um processo para ontem, não é um processo para amanhã, é um processo para agora. Está acontecendo neste momento. Inclusive, esse movimento que aconteceu de 15 de fevereiro e que vai até o dia 27 de março, está literalmente associado a esse processo da mudança da Terra para a 5ª dimensão. Ok? E é por isso que eu convidei alguns companheiros para a gente falar desse assunto. Vocês já sabiam disso? Eu pergunto. Pois é. Esse processo está se dando. Ele não tem nada que possa segurar esse processo mais. Nada. Nada nem ninguém. Ele está se dando. E daqui até dia 20 de março vocês ainda vão ver muito processo de mudança, de destruição, porque literalmente está acontecendo duas terras etérea, terra espiritual, vocês estão me entendendo? Ela que antes era assim, depois se densificou nessa 3ª dimensão, está saindo da 3ª dimensão para uma dimensão mais elevada chamada 5ª dimensão. Nessa 5ª dimensão, os seres que der conta, Rosa falou hoje de manhã do grupo que ia acessar a grade 144,
e acessar aquela luz vibracional, vão viver a experiência de estar nesta quinta dimensão. E aqueles que não derem conta vão viver uma outra experiência, mas num outro lugar. Ok? Fala de novo. Se percebe isso. Se percebe? Se percebe claramente hoje, né? Nós estamos vendo os grupos se dividindo, nós estamos vendo filho e pai se dividindo, nós estamos vendo, tudo isso foi profetizado, tudo isso foi dito. Olha, quando chegar a hora, vai haver dois, um vai ficar e o outro vai estar. Na verdade, não tem muito mistério nesse processo, não é verdade? A gente já está sentindo, mas vamos sentir mais ainda a partir dos próximos meses e fechando tudo mesmo, quando o ciclo dessa luz estiver maior aqui. Aí tem outras dimensões mais elevadas, a sexta dimensão, sétima, oitava, nona, décima primeira, e a gente fica até a 12ª. Vamos falar rapidamente sobre elas, só para vocês entenderem como é que elas estão aí, viu? Para tirar sua dúvida. Pode dar um passo à frente. Então, o espírito, ele cria a ilusão da separação até a 7ª dimensão. Porque aqui nessa terra, e eu tenho falado para algumas pessoas, gente, nós estamos vivendo uma grande ilusão. Aí o pessoal fala assim, toca! Pode tocar, ó. Toca para você ver, não é ilusão. Isso aqui é concreto, mas é ilusão. É ilusão no sentido mais profundo da palavra. É ilusão no sentido que nós criamos aqui um processo de densidade que nós não somos isso. Nesse sentido que é ilusão. Nós somos para além dessa ilusão, que é a materialidade do qual a gente vive, né? A partir da 7ª dimensão, aí então já acontece, frequências já se elevam mais, e as diferenças já começam a perder todo o significado, e tudo passa a ser o espírito. Aí a gente já é ser muito mais divinal, muito mais íntegro, muito mais holístico, inteiro, e sobretudo, literalmente ligado com tudo que é. Né? E aí, só para retomar aqui, esses níveis que atuam como um raio, como um meio, né, unificador dessas frequências que eu falava antes, é como se ele fosse um canal público de rádio. Porém, além de poder a gente se comunicar através dessa banda de frequência aí que eu estou chamando, também nós podemos existir assim, através desses níveis, né? Nossa consciência faz essa viagem aí, por essa banda de frequência que a gente chama de unicidade. E através dela a gente experimenta essa unidade completa. Pode passar, porque eu até me repetindo aqui, tão adiantado que estamos. Bem, essa banda é também conhecida como a banda crística, é também conhecida como o espaço crístico. Ela emana do nível crístico, emitindo subharmônicas para o interior de todos os planos mais densos, abaixo, essas dimensões que eu trouxe aqui agora, que eu falei, 1ª dimensão, 2ª, 3ª, 4ª e para além até a 7ª. É um nível que atua, como o ser crístico já falei, assim, acima da separação, né? E na história da Terra, eu quero falar então agora dos seres que a gente conheceu, que se manifestou diretamente em forma humana aqui e se manteve num nível muito elevado e consciente do seu processo, né? Se manteve a parte dos níveis do espírito. Essas manifestações ficaram conhecidas como Lao Tse, Partzopattil, Krishna, Buda e Jesus, talvez para nós aqui nessa região ocidental, sobretudo no Brasil, o ser crístico que a gente conheceu, que encarnou e se manteve na sua mais elevada luz, foi Jesus. Todos eles foram projeções diretas dessa banda de unicidade. E eles surgiram em pontos distintos da nossa história para alterar os rumos dos acontecimentos, sempre procurando nos fazer lembrar, né, dessa unicidade, de que nós estávamos ligados a tudo que era, ao Criador, ao Cristo.